Senhoras, senhores, boa noite. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Blumenau inicia a sessão solene em comemoração aos 60 anos da revista Blumenau em Cadernos. Sessão esta solicitada pelo vereador Silvio Zimmermann através do requerimento 1247 de 2017 e aprovada pelos demais parlamentares desta Casa Legislativa. No ano de 1957, a revista Blumenau em Cadernos teve sua primeira publicação sob a orientação do pesquisador José Ferreira da Silva. Após anos de pesquisa sobre a colonização e imigração da região do Vale do Itajaí, o mesmo organizou um pequeno caderno mensal que continha 32 páginas com textos e artigos relacionados às questões sociais, econômicas, políticas e culturais do município de Blumenau. Somente em 1997, a revista passou a ser publicada em offset e até o ano 2000, a revista teve circulação mensal e, após isso, bimensal. Com o seu falecimento em 1973, os direitos autorais da revista foram doados pela família para a Fundação Cultural de Blumenau. Em 58 anos de história, esse periódico encontra-se disponível para assinatura no arquivo José Ferreira da Silva. Informamos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo e será reprisada no próximo domingo, dia 26, às 23 horas, nos canais 14 da NET e 19 da BTV. Também pode ser assistida em desktops, notebooks e dispositivos móveis com os sistemas Android e iOS. O vídeo e as fotos também ficam disponíveis no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Para dar início a essa solenidade, anunciamos a composição da mesa dos trabalhos. Vereador Silvio Zimmermann presidindo esta solenidade, o vereador Oldemar Becker e o vereador Lenilson da Silva. O vereador Jens-Jürgen Mantal também se encontra no plenário. Justificou a ausência nesta sessão solene o presidente desta Casa Legislativa, excelentíssimo vereador Marcos da Rosa. Nesse momento, passo a palavra e a condução dos trabalhos ao excelentíssimo vereador Silvio Zimmermann, que nesse ato preside esta sessão solene. Muito boa noite a todos. Antes de começar este cerimonial, eu quero dizer que, para mim, é um grande prazer e uma grande honra poder participar deste momento da cidade de Blumenau e poder presidir esta sessão solene em homenagem e celebração aos 60 anos da revista Blumenau em Cadernos. Quero saudar a todos que nos acompanham pela TVL, pela internet, saudar a todos que estão aqui neste plenário, aos colegas vereadores Oldemar Becker, Jens-Jürgen Mantal e Lenilson Luiz da Silva. Muito boa noite. Eu quero convidar para fazer parte da mesa dos trabalhos as seguintes personalidades, e eu solicito ao vereador Becker e ao vereador Jens que os recepcionem, por gentileza. Napoleão Bernardes Neto, prefeito de Blumenau. João Paulo Kleinebink, deputado federal e ex-prefeito da cidade de Blumenau. A Sueli Petri, diretora do Patrimônio Histórico e Museológico da Fundação Cultural de Blumenau. Rodrigo Ramos, presidente da Fundação Cultural de Blumenau. Félix Tais, ex-prefeito da cidade de Blumenau. E o senhor Vitor Fernando Sassi, ex-prefeito da cidade de Blumenau.
Ainda quero convidar para fazer parte aqui da bancada dos vereadores o senhor Braulio Maria Schlegel, ex-presidente da Fundação Cultural de Blumenau. Ao senhor Oscar Hautenberg, representando a Secretaria Municipal de Saúde. Marco Schröder, presidente do Instituto Histórico de Blumenau. Darlan Gevaer Schmidt, presidente da Associação dos Amigos do Arquivo Histórico e ex-membro do Conselho Editorial da revista Blumenau em Cadernos. Hugo Bruckler, bisneto do cientista e pesquisador Fritz Müller. Carlos Braga Müller, ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Blumenau. Senhor Ivo Hadlich, ex-vereador, ex-presidente da Fundação Cultural de Blumenau, ex-presidente desta casa também. Ao reitor João Natel Polônio Machado, reitor da Universidade Regional de Blumenau. Senhora Marlene Schlinwein, ex-vereadora e ex-presidente da Fundação Cultural de Blumenau. A Esther Renault, presidente do Conselho Curador do Museu de Arte de Blumenau, MAB. E a Cristina Ferreira, chefe do Departamento de História e Geografia da FURB. Convido ainda o Elton Gomes, presidente do Conselho Municipal de Cultura, para sentar-se na bancada dos vereadores também. Seja bem-vindo. Cumprimento as autoridades que se identificaram no cerimonial. Edson Dávila, presidente da Associação dos Amigos do Museu Histórico e Arquivo Público de Itajaí. Pastor Milton Jandrei, pároco da Paróquia Luterana Centro. Dirceu Bombonati, jornalista, colaborador da revista e da Fundação Cultural. Saletes Bardelatti, representante da Secretaria Municipal de Educação. Terezinha Manzac, governadora da Associação Internacional de Poetas para o Estado de Santa Catarina. Ao pastor Hugo Solano Westphal, meu professor. Ao Zeni Machado, bibliotecário da Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina, neste ato representando o presidente da Fundação Catarinense de Cultura. Muito boa noite a todos. Neste momento, convidamos a todos para acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Oh
deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos laços têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Não pátria amada, tua coração ressalve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o labarão que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa fórmula, mas no futuro e no passado, mas ergues a justiça como forte, terás no filho teu não foge a lua, nem ninguém te adora a própria morte, terra morada, entre outras terras do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos o vereador Jens Jürgen Mantal a realizar a leitura bíblica desta sessão solene. Boa noite, senhores e senhoras. Boa noite, presidente que dirige a Casa do Povo nesta noite solene, Silvio Zimmermann. Quero cumprimentar todas as autoridades em nome do prefeito Napoleão Bernardes, todas as pessoas que se fazem presente nesta rica homenagem que a cidade presta aos 60 anos também este importante veículo. E eu quero pedir a licença do pastor Hugo Westphal. E entendo de que na Bíblia, e também os demais pastores, temos tantas passagens importantes, mas destaquei de uma forma muito especial o Salmo 100, que celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Muito obrigado, vereador Mantal. Agradeço em nome do Poder Legislativo a presença de todos nesta noite de homenagem aos 60 anos da revista Blumenau em Cadernos e solicito neste momento à TV Legislativa que exiba o vídeo sobre a revista Blumenau em Cadernos. Eu tomei conhecimento da revista Blumenau em Cadernos através do fundador da revista, o professor José Ferreira da Silva. Faz muito tempo, 1963, eu fui admitido na prefeitura, ainda bem jovem, e José Ferreira da Silva coordenava a reorganização da Biblioteca Pública Municipal em Blumenau. Então foi a partir daí que Ferreira me convidou, inclusive, para colaborar com a revista, que estava no seu 5º ano ainda, veja, tem 60 agora, e eu tenho a coleção completa. Mas eu colaborei, inclusive José Ferreira me convidou e eu fui responsável pela coluna Estante Catarinense, onde eu fazia, não uma crítica, mas um registro das obras publicadas por escritores catarinenses, na coluna que se chamava Estante Catarinense. De 72 a 81, eu fui incumbido dessa tarefa. Então, a recordação que eu tenho do Blumenau em Cadernos, dos anos que começaram, que fizeram com que a revista se transformasse, hoje em dia, naquela que é a mais longeva de todas as publicações históricas brasileiras. 60 anos, minha gente. Parabéns à equipe, a Sueli Petri, que tem tocado com tanta força de vontade esse projeto que começou lá longe. 60 anos da revista Blumenau em Cadernos é seguramente um marco na história do Vale do Itajaí. A revista foi criada inicialmente para ser aquela que cuida, né, dos documentos do arquivo histórico, uma vez que o incêndio de 1958 tinha destruído parte da documentação, e ela segue cumprindo a sua função de preservação de memória, com uma diversidade imensa de colaboradores desde que ela foi fundada. E atualmente, nesse número especial dos 60 anos, tem uma colaboração também do nosso Centro de Memória Oral
e Pesquisa da FURB, que está vinculado ao curso de História. Nós estamos atualmente com uma coluna na revista que se chama Entrevistas, cujo propósito é publicar as memórias dos habitantes do Vale do Itajaí, não apenas de imigrantes, mas também de toda a sua diversidade de grupos étnicos e culturais que aqui nós tivemos. Essas entrevistas foram feitas pelos alunos do curso de História da FURB ao longo de seus 30 anos e atualmente nós temos sustentado essa coluna em colaboração com a Fundação Cultural de Blumenau, nessa convênio, né, que a FURB e a Fundação Cultural têm, e temos obviamente uma grande alegria de podermos participar dessa revista que segue firme e forte e que ainda vai permanecer preservando a memória e a cultura da região do Vale do Itajaí. A revista Blumenau em Cadernos, nos seus 60 anos, é importante ser comemorado, importante ser lembrado. E fundamental lembrar também a figura de José Ferreira da Silva, que foi o precursor da revista, foi a pessoa que criou a revista em novembro de 57. E essa revista ela tende a ficar 60 anos ininterruptamente sendo publicada e publicando uma historiografia da região do Vale do Itajaí, não só do Vale do Itajaí, como do Brasil inteiro. É de importância fundamental para historiadores, pesquisadores e principalmente para toda a comunidade do Vale. Também é importante destacar a condição desde 97 do Conselho Editorial, que determina quais são os artigos que poderão entrar e que devem entrar e que tem esse papel de nortear a revista e auxiliar, né? A professora Sueli é a responsável pelo conselho e acaba levando, né, os nossos artigos para que a gente consiga, de certa forma, avaliar. Eu faço parte do conselho desde 2012 da revista. E importante mesmo é a gente comemorar e pensar no futuro da revista, né? A revista tem que seguir sim um caminho digital, mas não perdendo a sua essência do impresso. O digital é importante principalmente na condição do que vai acontecer da digitalização dos acervos, principalmente dos números anteriores. Então esse momento hoje dos 60 anos é um momento que acaba dando um presente para a comunidade, um presente para todos que gostam da revista, que desde 57 a 2000 terão acesso a todos os números de forma digital nas suas casas. Blumenau em Cadernos é algo sui generis para a nossa cidade, é um patrimônio da nossa cidade, é um patrimônio da região, um patrimônio do Brasil e merece toda a atenção, merece todo o destaque da municipalidade, das pessoas que moram aqui e de todos os pesquisadores também. Blumenau em Cadernos é, sem dúvida nenhuma, mesmo que tenha um sonho de José Ferreira da Silva, que se concretizou e que foi consolidado como uma revista de fundamental importância. É um documento único da nossa região e ela já fez um monte de filhos por aí. Então você tem várias revistas na região que vieram a partir de Blumenau em Cadernos e que fazem esse papel de historiografia. Eu só espero que Blumenau em Cadernos tenha vida longa e que a gente possa comemorar os 120, os 180, os 200, os 250 anos. O vereador Silvio Zimmermann é proponente desta solenidade e também autor do requerimento de número 1247 de 2017, através do qual propôs a homenagem aos 60 anos da revista Blumenau em Cadernos. Convidamos nesse momento, então, o vereador Silvio Zimmermann para prestar sua homenagem. Excelentíssimo senhor prefeito Napoleão Bernardes Neto, em seu nome, eu quero saudar a todas as autoridades aqui presentes, porque são muitas, e eu quero dizer novamente do prazer e da honra de poder presidir uma sessão solene com tamanha magnitude. Quero dizer, não vou nominar, obviamente, porque seriam muitos nomes, que muitos daqueles que estão aqui eu admiro desde criança. Estar ombreados por homens como o senhor Félix Tais e o Vitor Sassi, eu fico extremamente feliz, orgulhoso e honrado. É, de fato, um momento muito importante estar ao lado de pessoas que eu admiro desde criança, estar ao lado de pessoas que eu admiro ou conheço, né, há pouco tempo,
mas que criei um vínculo muito forte ao lado do prefeito, com quem tenho construído uma carreira política de liderança na cidade de Blumenau, da Sueli Petri, que eu posso dizer que também foi uma professora, porque eu tive a honra que poucas pessoas tiveram na cidade de Blumenau, de presidir, Braulio, a Fundação Cultural de Blumenau. Assim como a Marlene, assim como o seu Ivo. Foi o seu Ivo a pessoa que me deixou falar em público pela primeira vez num evento público na Fundação Cultural. Ao Rodrigo Ramos, ainda outras grandes pessoas que presidiram essa instituição tão cara à sociedade blumenauense. Quero fazer também uma menção a toda a equipe da Fundação Cultural de Blumenau. Quando eu falo da honra, vocês não imaginam o que é, de fato, conduzir aquela instituição que guarda a história da cidade de Blumenau, que preserva a cultura, que preserva as tradições, mas também que aposta no novo, que dá palco à vanguarda da cidade de Blumenau. E talvez não sejam sempre tão notados e tão percebidos, todos aqueles que se dedicam de forma abnegada, posso dizer assim, Esther, de forma abnegada, a contribuir com a Fundação Cultural, a contribuir com o desenvolvimento humano da cidade de Blumenau, dos blumenauenses e daqueles que adotaram a nossa cidade. A Sueli Petri, ao longo desses 60 anos da revista Blumenau em Cadernos, ela passou por diversas transformações, mas a semente plantada pelo José Ferreira da Silva continua germinando, continua crescendo, e como disse o Darlan aqui, que possamos celebrar muitos e muitos anos da revista Blumenau em Cadernos. Talvez este momento seja um momento de fazer um tributo ao José Ferreira da Silva. A Sueli dizia, quando eu era presidente da Fundação Cultural, que eu era um homem do século passado. Como eu gostaria de ter conhecido o José Ferreira da Silva. Toda vez que eu tive a oportunidade de ler aquilo que ele escreveu, e ele escrevia com maestria, e ele escrevia com dedicação, e talvez ele mesmo que tenha desenhado o que nós conhecemos como a história de Blumenau. Talvez seja o Ferreira da Silva que tenha plantado os alicerces para que nós conhecemos não só a história, mas também a personalidade de quem construiu a colônia de Blumenau. Talvez o certo ufanismo dele, né? A crença no super-homem imigrante venha do José Ferreira da Silva, aquele que nós temos e acreditamos, estudamos, entendemos e discutimos até hoje. Diz o Aldous Huxley, autor do admirável Mundo Novo, grande escritor inglês, que talvez a maior lição da história seja que ninguém aprendeu as lições da história. Depois os historiadores podem falar mais a respeito. Mas em determinado momento, na década de 60, o José Ferreira da Silva convidou um tio meu, que era jornalista e também sociólogo, para escrever na revista Blumenau em Cadernos, e ele mantinha uma coluna chamada Reminiscências. Ele falava do tempo da infância dele aqui em Blumenau, e ele já morava em Curitiba, o tio Henrique, tio-avô, e ele já morava em Curitiba naquele momento, e escrevia um pouco sobre o que ele lembrava da infância dele, o que ele tinha como saudosismo, saudade da memória dele. E eu vou me permitir, nesse momento também, em fazer a leitura de 2 trechos muito pequenos, escritos pelo tio Henrique Zimmermann. E ainda tenho aqui os originais que ele recebia do correio. Tenho aqui, Henrique Zimmermann, Caixa Postal 7.156, são os originais que estão lá em casa desde a década de 60 e 70. Eu vou ler somente como se fosse poesia, porque a forma como ele escrevia, de fato, era muito bonita, ele era um conhecedor da língua portuguesa, e diz assim, e ele falava da infância e dos moinhos daqui de Blumenau, a semelhança dos moinhos de vento do norte europeu, das velhas rodas d'água que moviam os mais diferentes dispositivos mecânicos, também os engenhos de açúcar, estavam cercados de certo ar de romantismo, só não perceptível àqueles que já não mais possuíam o dom de sonhar, o gosto pela poesia das coisas que o cercavam. E ainda, vou ler outro trecho também bastante pequeno, mas interessante para reflexão.
voltando à frase do Huxley, e também uma breve homenagem a Sueli Petry, porque lá em Gaspar, a Sueli era vizinha do meu avô, e o pai dela trabalhava na estrada de ferro. E o tio Henrique disse, em 1969, tomo 10, número 8, muitos anos são decorridos desde então. Muitos sonhos esvaziaram-se no decorrer dos anos e muitos projetos foram modificados. Agora ouço dizer que a estrada de ferro de Santa Catarina, possivelmente, dentro de breve, paralisará o seu tráfego. Talvez por uma imposição da técnica moderna, que tantas coisas modifica. Desaparecerá. Mas se paralisarem a velha estrada de ferro, creio que não apenas eu, porém muitos dos moradores da região, por ela servida, ficará com saudades dos pequenos trens que por tantos anos percorreram a parte central do Vale do Itajaí, uma região do Brasil por tantos aspectos notável e sui generis. Então, Sueli, como um tributo ao José Ferreira da Silva e também como um tributo a ti, pessoa com quem eu tive a honra de trabalhar e tanto aprendi, e continuo aprendendo. Eu vi no trabalho da Sueli uma força incrível para dar continuidade ao projeto da revista Blumenau em Cadernos. Nos esforçamos em campanhas para que houvesse mais assinantes, para divulgar a revista, e ela continua de forma incansável. Então eu divido, proponente desta sessão, Sueli, o tributo a ti e ao José Ferreira da Silva. Concluo com uma citação do Cícero, dizendo que a história é testemunha do passado, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida e anunciadora dos tempos antigos. Que a revista Blumenau em Cadernos continue dando vida à nossa memória e sendo mestra da nossa vida. Convido neste momento a senhora Sueli Petry, diretora do Departamento Histórico Museológico da Fundação Cultural, para fazer uso da palavra. Ao cumprimentar o senhor prefeito municipal, senhor Napoleão Bernardes, estendo os meus cumprimentos aos demais componentes da mesa, às autoridades, meus queridos ex-prefeitos, meus queridos ex-presidentes da Fundação Cultural, colegas da Fundação Cultural e todos os que estão aqui presentes, que são realmente pessoas que aqui estão porque têm o respeito e a valorização da revista que estamos hoje celebrando o seu Sesc Centenário. Aqui nos encontramos para celebrar, registrar e comemorar o centenário de uma publicação da revista Blumenau em Caderno. E este é um momento único e merecedor de júbilo. Blumenau em Cadernos é hoje uma verdadeira provocação de resistência perante as novas mídias, dinâmicas virtuais desse mundo globalizado. É para a Prefeitura Municipal, para a Fundação Cultural, um desafio sustentar um periódico circulando há 60 anos de uma forma consecutiva. Ferreira da Silva, como já foi dito, o idealizador da revista, mensalmente a publicava, assuntos relacionados ao passado e o presente, como a sua evocação à história, durante 16 anos,
que esteve à frente desse periódico, o tornou um espaço de registro e memória. Ao seu falecimento, em 63, a família Ferreira teve a sensibilidade de conferir à Fundação Cultural de Blumenau, na época Casa Doutor Blumenau, a responsabilidade de dar continuidade à publicação de Blumenau em cadernos. E hoje o faz, não só no aspecto de mantê-la como um instrumento capaz de assinalar na construção da identidade cultural e a preservação da memória, mas o transformou num referencial que faz parte da historiografia catarinense. Ao longo desse tempo, em 97, na gestão do meu presidente, que aqui se encontra, o Sr. Braulio Schlegel, a revista passa realmente por uma grande transformação. Aquele caderninho de 25, 30, 32 páginas ganha corpo, ganha um novo layout, ganha um conselho editorial, ganha cientificidade, ganha mais respeito em relação ao seu teor, ao seu conteúdo. E com essa criação do conselho editorial, pessoas de gabarito, pessoas da universidade, pessoas da comunidade passaram a fazer a análise, a interpretação e emitir pareceres em relação à revista. Estar à frente dessa revista não é fácil. Sua vitalidade é fruto de muita perseverança, de cooperação, elaboração de pessoas que voluntariamente auxiliam no processo de construção da revista. A sua manutenção vem sendo conseguida por meio de assinaturas dos leitores, esporádicas doações financeiras e o porte e o suporte que a Fundação Cultural, juntamente com a Prefeitura, nos tem permitido publicar com regularidade Blumenau em cadernos. Seus instigantes artigos estimulam leitores e pesquisadores a refletir em torno das temáticas abordadas, como também sugerem aportes para fazer uso desse material como objeto de análise e conhecimento. E, principalmente agora, com os novos exemplares digitalizados, que serão inseridos em plataforma para socializar com o nosso mundo virtual, juntamente com a Biblioteca Pública do Estado, mais uma etapa está sendo atingida, ou seja, facilitar o acesso, dar maior visibilidade desta revista a todas as pessoas das mais diferentes áreas do conhecimento. E os prêmios que a Blumenau em Cadernos tem conseguido ao longo desse tempo é o reconhecimento da revista como um objeto de apoio, de pesquisa. E esses prêmios se estendem ao prêmio que recebemos em 1998, o prêmio Almirante Lucas Boatê, o prêmio de destaque em 2002, concedido pela Academia Catarinense de Letras, a homenagem especial durante o 50º da revista pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais. E, para finalizar, se os senhores me derem licença, eu quero citar alguns nomes. Ao vereador Silvio Zimmermann, pela oportunidade de trazer a público a revista Blumenau em Cadernos nessa cerimônia. Ao meu presidente, Rodrigo Ramos, por estar sempre nos dando apoio nas nossas ações. Aos colegas do Arquivo Histórico, Kátia Curti, que controla as finanças, a Mirella, que auxilia com as memórias virtuais, que nós temos na revista também, aqueles colegas que estão chegando agora, que nos estão auxiliando, aos estagiários que passaram ao longo da história da minha permanência, muitos eu estou encontrando agora aqui presente,
participando desse evento, porque eles fazem parte dessa história. Ao amigo e grande colaborador Marcos Schroeder, nós já nos conhecemos quando você era um jovem, interessado pela história, e nós estamos aqui, né, Marcos, dando continuidade. Você é um grande parceiro. Obrigada. A dona Anne Marie Fouquet-Schink, que hoje não se encontra. Dona Anne, desculpe, é uma parceira que tem nos permitido fazer traduções, enriquecer a revista com um olhar diferente. Ao meu amigo, o senhor Kurt Rechtebaum, que aqui se encontra, que é um grande pesquisador e que nos tem auxiliado muito com seu relevante trabalho de transcrever e também digitar manuscritos do arquivo de Wolfenbüttel, das relações que ele tem feito uma listagem para estudos de genealogia. É um parceiro que trabalha anonimamente, mas que tem colaborado muito em prol da nossa cidade. Ao CEMOP, através da professora Cristina, que está coordenando o Centro de Memória da FURB, muito obrigada pela parceria na sessão das entrevistas. Ao doutor Enéas Atanásio, pelo seu envolvimento da política cultural de Blumenau na década dos anos 80, 90, que era promotor público, que hoje seria um dos nossos homenageados, mas que está aqui presente a sua esposa e a sua filha. Muito obrigada. Doutor Enéas é um parceiro que há 40 anos vem escrevendo na revista. São mais de 300 artigos publicados na revista. E ele foi um dos primeiros, aliás, o primeiro presidente do Conselho Municipal de Cultura. A todos aqueles colaboradores que, ao longo desses 60 anos, os ausentes e os não mais presentes no nosso meio, nosso muito obrigada, o nosso carinho inestimável. E, finalmente, aos meus presidentes que aqui se encontram. Não digo ex, vocês são os meus eternos presidentes. Vocês nos apoiaram, vocês nunca nos deixaram de auxiliar, de nos animar. E agora eu quero coragem para agradecer o Valdir, meu marido, que me atura que é um parceiro que, durante muitas vezes, à noite, tarde da noite, ele está ali firme comigo, fazendo as revisões, e que nunca se nega em me ajudar, e que é o meu parceiro de muitos e muitos anos. Muito obrigada a todos. Passaremos ao ato de assinatura do convênio. Neste momento, a Prefeitura Municipal de Blumenau, por meio da Fundação Cultural de Blumenau, e o Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, assinam 2 convênios de cooperação técnica referentes à digitalização, armazenamento de dados e disponibilização para consulta online dos seguintes documentos: todas as publicações da revista Blumenau em Cadernos de 1957 até os anos de 2000, e também os seguintes jornais: Blumenauer Zeitung, de 1882 a 1938, Cidade de Blumenau, de 1924 a 1973, A Nação, 1943 a 1980, O Agricultor, 1930 a 1931, Der Hansabot, 1904 a 1913, Imigrant, 1883 a 1891, Lume, 1949 a 1973,
Mitteilungen, 1916 a 1917. Revista Vale do Itajaí, 1945 a 1964. Kalender, 1900, der Urwaldesbote, e o suplemento comemorativo dos 50 anos da revista Blumenau em Cadernos. Convidamos nesse momento para virem à frente para a assinatura do convênio o prefeito municipal de Blumenau, excelentíssimo Napoleão Bernardes Neto, o presidente da Fundação Cultural de Blumenau, senhor Rodrigo Ramos, o presidente da Associação de Amigos do Arquivo Histórico, José Ferreira da Silva, o historiador e professor Darlan Schmidt, a diretora da revista Blumenau em Cadernos, Sueli Maria Petri, a administradora da Biblioteca Pública de Santa Catarina, senhora Patrícia Carla Firmino, o coordenador técnico da Hemeroteca Digital Catarinense, senhor Alzimi Machado, e o excelentíssimo vereador Silvio Zimmermann.
Neste momento, eu convido o senhor Rodrigo Rogério Ramos, presidente da Fundação Cultural de Blumenau, para fazer uso da palavra. Boa noite a todas as senhoras, todos os senhores, todos os amigos da cultura, da Fundação Cultural. Que bom, presidente Silvio, meu antecessor na Fundação Cultural, e que bom, Elton, presidente do Conselho Municipal, ver essa casa cheia. Nós temos aí a presença de ex-prefeitos, ex-presidentes da Fundação Cultural, tantas personalidades e amigos da Fundação e da cultura do município, prova viva de que a nossa cultura está cada vez mais forte. Que bom poder contar com essa casa cheia, vereador Silvio, na noite de hoje. Eu vou resumir um pouco a minha fala, até porque depois da fala do Silvio, da explanação do vídeo e também da fala da professora Sueli, a gente não combinou o texto, ninguém viu, mas é mais ou menos nessa mesma linha que eu gostaria de fazer essa minha participação. E eu gostaria primeiro de agradecer a presença do prefeito municipal, Napoleão Bernardes, a quem me confiou a responsabilidade de conduzir os ensinos culturais do município. Muito obrigado. Quero agradecer também o evento de hoje, na pessoa do vereador Silvio Zimmermann, pela iniciativa de abrir essa casa nessa data festiva para a Fundação Cultural de Blumenau e para a história da cidade. Eu não poderia, Silvio, esperar uma ação diferente de você como vereador, que foi meu antecessor. Então, fica aqui meu agradecimento também. Quero agradecer em nome de toda a comunidade cultural aqui, através da presença do Elton Gomes. Saudar de maneira também especial a presença dos ex-prefeitos já nominados, dos meus antecessores na Fundação Cultural aqui presentes, professor Braulio, senhora Marlene Félix Lindwein, poeta Ivo Hadley. Muito obrigado pelas ilustres presenças. Quero também aqui fazer um registro da presença do bisneto do nosso grande pesquisador Fritz Miller, o escritor Hugo Brox. A sua avó, Ana Miller, veio criança com os pais Fritz e Caroline para a colônia Blumenau em 1852. Hoje pela manhã, em visita na Fundação Cultural, eu e a professora Sueli, juntamente com a historiadora Ana Moraes, conversamos com o escritor Hugo, e ele nos trouxe algumas informações bastante relevantes e correspondências ainda de Charles Darwin e de Fritz Miller, que estão na Universidade de Colômbia. E isso era do desconhecimento da maioria dos amantes e dos pesquisadores de Fritz Miller. Então, agora, como Fundação Cultural, temos ainda o desafio de buscar essas correspondências, Marcos. Vamos lá aproveitar o aniversário dos 200 anos aí do Fritz Miller, que vem chegando. Vem aí mais uma etapa a ser realizada. Eu quero aqui saudar também de maneira muito especial e agradecer a presença de uma pessoa que eu estimo muito e talvez tenha me influenciado também nessa área de ser jornalista, de ser amante da história, que é a presença do professor Edson Dávila, de Itajaí. Professor, pesquisador, memorialista, por 3 vezes secretário municipal de educação da minha terra natal, foi também superintendente da Fundação Genésio Miranda Lins, que contempla o arquivo histórico e o museu. Tem uma forte atuação como homem político, mas é reconhecido, sobremaneira, na sua função pública como um dos defensores da educação e da história de Santa Catarina. Nos orgulhamos muito, professor Edson, em contar com a sua presença na noite de hoje. Com esse convênio assinado, a Fundação Catarinense de Cultura, viabilizado através da Biblioteca Pública do Estado e, obviamente, com a Fundação Cultural, a gente ganha um presente e entra para a história contemporânea de Blumenau. Eu acredito que a história do Blumenau em Cadernos viveu 3 grandes momentos. O primeiro, já explanado aqui pelo vereador Silvio, que foi da idealização do projeto de José Ferreira da Silva. A segunda mudança, também já citada pela professora Sueli, foi durante a presidência do professor Braulio Maria Schlegel, que foi a remodelação do projeto gráfico, do projeto editorial e da contextualização científica que a Blumenau em Cadernos ganhou. E quis o destino, prefeito Napoleão, que na noite de hoje talvez a gente entre para o marco da história pela 3ª vez, com o Blumenau em Cadernos, trazendo essa nova dinâmica para a revista com a digitalização. Essa é a 3ª mudança que estamos vivendo na noite de hoje. Sem perder o seu foco, a Blumenau em Cadernos, vivendo a dinâmica da sociedade e da era digital, se consolida também na plataforma digital. Não é a nossa intenção em eliminar a produção e o conteúdo impresso.
Não é a nossa intenção. Nós vamos continuar produzindo ele impresso. A nossa intenção, sim, é ampliar a pesquisa e o acesso à cultura, à leitura, à produção científica. Hoje nós recebemos visitantes de várias partes do globo que vêm a Blumenau pesquisar, saber um pouco mais da nossa história, dessa história um pouco, muitas vezes, até contestada por alguns descendentes de imigrantes, mas vêm aqui pesquisar. E, assim, essa ferramenta vai nos ajudar a disseminar ainda mais essa informação. Algumas pessoas foram fundamentais para que esse convênio na noite de hoje acontecesse. Por isso aqui eu quero agradecer o empenho e o envolvimento em particular da tua pessoa, Darlan, presidente da Associação de Amigos do Arquivo Histórico, da professora Sueli, do Marcos, em especial ao Zemi Machado, da Biblioteca Pública de Santa Catarina. Quero fazer aqui também os agradecimentos e leve o nosso abraço ao Zemi, ao professor Rodolfo Pinto da Luz, presidente da Fundação Catarinense Cultura, que prontamente nos ouviu e se colocou à disposição para firmar essa importante parceria com o município de Blumenau, prefeito. Eu agradeço mais uma vez a cada pessoa que contribuiu ao longo dos anos, de todas as maneiras, para que a Blumenau em Cadernos se consolidasse como a mais importante publicação histórica do Vale do Itajaí e uma das mais importantes do país. Eu vou aproveitar a minha fala para quebrar o protocolo e aproveitar esse momento para fazer a entrega de uma pequena recordação para algumas pessoas e entidades que se destacaram ao longo dos anos para com essa publicação. Eu pediria gentilmente ao prefeito e à professora Sueli, juntamente com o vereador Silvio, que ajudassem a entregar os certificados de mérito cultural. Para facilitar um pouco e não ficar tão cansativo, eu vou fazer a chamada em grupos e, conforme for chamando e as pessoas estiverem aqui presentes, pediria para que viessem aqui à frente para receber o certificado. Eu gostaria de chamar, então, o presidente da Associação de Amigos do Arquivo Histórico, José Ferreira da Silva, também chamar o Darlan Schmidt, Arno José Schmidt Júnior, Marcos Schroeder, Maria Terezinha Raimann e Ronald Haas, se estiver presente. Professor. Patrícia Carla Firmino, também representante, gostaria de pedir a presença de Marcos Espíndola, jornalista, para receber em nome do professor Rodolfo Pinto da Luz, professor Edson Dávila, Werner Heimer, Ana Maria Ludwig Moraes e Alzemi Machado. Esse aqui também. Essa aqui também não. Também recebem Félix Tais, Vitor Fernando Sassi, João Paulo Kleinbin, professor Braulio Maria Schlegel, poeta Ivo Radlich, senhora Marlene Schlindwein, vereador Silvio Zimmermann Neto e o prefeito Napoleão Bernardes.
Brigitte Fouquet Rosenbrock, Cristina Ferreira, Centro de Memória e Pesquisa Oral CEMOP da FURB, João Carlos von Hohendorf, Nelson Della Agustina, Thaís Fagundes e Braga, Universidade Regional de Blumenau, na pessoa do reitor, João Natel, Karen Christ, Dirceu Bombonati, Francisco Filgueiras in memoriam, Kátia Elizabeth Kurt, Karen Hoffmann, Marlete de Borba, Maria Avi Welter, Mirela Nolasco, Sônia Brey e Verena Pérez Kirsten. Verena não vem. Os próximos homenageados são o jornalista Carlos Braga Miller, Aloysius Carlos Laut, Kurt Rotegebauer, Ellen Christ da Silva, Ivo Marcos Tais, Pastor Hugo Westphal, Valdir Anselmo Petri, Wieland Lichfeld, Maria Helena dos Santos Moratelli.
Giba Santos, representante da gráfica 3 de Maio, representante da gráfica 43 SA, Sr. Márcio Trapp, Sr. Marlon Germer, representante da Nova Letra Gráfica e Editora e representante da Companhia Hering. Por fim, é preciso aqui fazer 3 agradecimentos especiais. O primeiro é a senhora Anne-Marie Fouquet-Schink, colaboradora assídua e presidente do Conselho Editorial da Blumenau em Cadernos. A dona Anne-Marie justificou a sua ausência nessa solenidade, mas eu gostaria de convidar a sua irmã, a também querida Brigitte Fouquet-Rosenbrock, para receber o certificado em nome da sua irmã. Professora Sueli. Um outro importante registro que já foi colocado hoje pela professora Sueli é o nosso mais assíduo colaborador da revista, e em seu nome é homenagem a todos os demais colaboradores. Dr. Enéas Atanásio, o carinho e o reconhecimento da cidade de Blumenau pela sua contribuição. Eu pediria que a filha e a esposa do Dr. Enéas viessem aqui na frente para receber a homenagem. Bastante breve, mas a pedido de meu pai, vou colocar algumas palavras. Meus amigos, estava pronto para comparecer à solenidade, mas sobreveio o imprevisto. Acometido de séria gripe e com muita tosse, não poderei estar presente. Como diz o povo, o homem põe e Deus dispõe. Registro meus efusivos parabéns à revista Blumenau em Cadernos pelos seus 60 anos. Não é qualquer publicação que chega a tão provecta idade, tanto que ela é hoje a mais antiga do gênero no país, fato que precisa ser muito divulgado. Merecem o melhor dos elogios pelo esforço e dedicação sua diretora, a professora Sueli Petri, e sua extraordinária equipe.
cuja luta em prol da revista acompanho há longos anos. Desses 60 anos de vida da revista, estou em suas páginas há 40, ou seja, 2/3 de sua existência. Antes como colaborador e depois como colunista dedicado aos autores catarinenses. Nesse longo período, comentei incontáveis obras de autores conterrâneos e nunca silenciei sobre aquilo que chegou ao meu conhecimento. Isso num estado onde o silêncio constitui a regra e crítica literária quase não existe. Segundo cálculos de bibliotecárias, se fosse reunido em livros, tudo o que escrevi para a revista ocuparia cerca de 50 volumes, com média de 120 páginas cada um. Mas foi sempre com intenso prazer que cumpri a missão de divulgar os nossos autores. Tenho enviado exemplares da revista para todos os cantos do país e as manifestações são sempre de agradável surpresa pela apresentação e a admiração pelo conteúdo. Estou certo de que Blumenau em Cadernos tem um longo e brilhante caminho pela frente. E, para isso, continuarei contribuindo na medida de minhas forças. Parabéns à Fundação Cultural de Blumenau, parabéns a Blumenau em Cadernos, sua direção e sua equipe. Parabéns à cidade de Blumenau. Enéas Atanásio. E, por fim, antes de encerrar minha fala, eu quero fazer uma última homenagem, um reconhecimento à professora Sueli Maria Vanzuita Petri. São mais de 30 anos de dedicação e contribuição com a Blumenau em Cadernos. Então, professora, nosso carinho, nosso agradecimento. E, para fazer a entrega desse certificado, eu gostaria de convidar os ex-presidentes da Fundação Cultural para que viessem aqui na frente comigo para fazer essa entrega. Seu Ivo, senhora Marlene e professor Braulio, juntamente com o Ivo, com o Silvio e com o prefeito. Convidamos, nesse momento, o senhor Alzemir Machado para fazer uso da palavra. Boa noite. Cumprimentar aí toda a mesa diretiva da Câmara de Vereadores, o vereador Silvio, demais autoridades, público presente. Em nome da Fundação Catarinense de Cultura, estou representando o professor Rodolfo, nosso presidente, que não pôde comparecer em virtude de problemas de saúde na família, mas transmito as cordiais saudações, né? E ficamos muito felizes. Primeiro, por estar presente em comemoração a essa marca histórica, essa importante publicação, uma das maiores publicações do país, respeitada publicação científica, da memória catarinense, da memória do Vale, de Blumenau, e poder também estar armazenando na nossa hemeroteca digital essa preciosidade de coleção, e juntamente com os demais jornais, né, que marcaram toda a trajetória da cidade, o desenvolvimento da cidade. A hemeroteca digital, que começou há 4 anos, onde lançamos 1.500 páginas, hoje
ela já está com 813 títulos de jornais catarinenses disponíveis para consulta pública e transferência dos seus arquivos, e cerca de 200 mil páginas digitalizadas, que totalizam 33 mil edições. Com mais esse suporte que estamos recebendo hoje, isso, para nós, é de uma grandeza, porque é fruto de uma credibilidade, professora Sueli. Quando, há 2 anos atrás, nós estivemos aqui em Blumenau e começamos a fazer as primeiras aproximações da hemeroteca para dar visibilidade, para começar a estabelecer uma política de parcerias e de respeito entre as instituições, entre o poder público, entre o poder privado. Hoje, e fruto dessa credibilidade, desse respeito, que a cidade de Blumenau está cedendo, né, em nossas páginas, nosso site, nosso repositório digital, essa transferência, né, que tem um valor histórico muito grandioso. Fico muito feliz porque hoje, dos 4 jornais mais antigos em circulação, nós estamos em processo de digitalização de 3, que é o jornal Correio do Povo, que vai completar 100 anos da nossa cidade de Jaraguá do Sul, em 1919, o Correio do Norte de Canoinhas, que completou 70 anos, e o Correio Lagiano, que completou 78 anos de existência. Todos eles já estão sendo possíveis serem consultados na nossa hemeroteca digital. A hemeroteca digital, para nós, não é apenas um repositório. Eu acho que é uma dívida histórica da Biblioteca Pública de Santa Catarina com o interior do Estado. Porque, ao longo dos 163 anos de existência da nossa Biblioteca Pública Estadual, nós nunca tivemos uma política efetiva de estadualização desse acervo. E agora, com essa hemeroteca digital e com essas parcerias, nós estamos podendo, pelo menos, suprir um pouco dessa dívida histórica. Então, o meu muito obrigado. O meu muito obrigado. E se o José Ferreira da Silva foi um homem além do seu tempo, com certeza a professora Sueli é uma mulher além do seu tempo. Muito obrigado. Convidamos, neste momento, o senhor João Paulo Kleinubing, deputado federal, ex-prefeito de Blumenau e historiador, para fazer uso da palavra. Muito boa noite a todas as senhoras, a todos os senhores, toda a comunidade aqui presente. Eu vou me permitir saudar todas as autoridades na pessoa do presidente da sessão, do vereador Silvio Zimmermann, do seu prefeito municipal de Blumenau, Napoleão Bernardes Neto. Uma saudação especial, naturalmente, aos ex-prefeitos aqui presentes, ao Félix Tais, ao professor Vitor Fernando Sassi, saudar também o Rodrigo Ramos, presidente da Fundação, da Fundação Cultural de Blumenau, a professora Sueli Petri, nossa diretora do Arquivo Histórico, e que tem, né, uma história importante e recebe aqui uma justa homenagem, também com todos os homenageados que foram aqui lembrados pela sua história, pela sua dedicação, muitas vezes anônima, preservação cultural da nossa cidade. Saudar todos os ex-presidentes da Fundação Cultural de Blumenau que aqui estão, enfim, toda a comunidade aqui presente. Esse é, sem dúvida alguma, um momento bastante especial para a cidade de Blumenau, pelo reconhecimento que faz, né, primeiro do pioneirismo do José Ferreira da Silva no lançamento do Blumenau em Cadernos, pelo que representa uma revista, uma publicação dessa natureza, publicada ininterruptamente ao longo de 60 anos, né, o que demonstra muito bem a abnegação de todos os que participaram para que essa história pudesse ser possível, e aquilo que ela representa para a história da nossa cidade, na preservação da nossa memória, da nossa história, no evitar o nosso esquecimento, né? Certamente, uma das coisas que nos define como sociedade é a nossa memória comum, é a nossa história comum, é aquilo que nos dá coesão, aquilo que nos ensina, é aquilo que permite que a gente continue avançando e olhando em direção ao futuro. Não é por outro motivo, né, que
os gregos tinham, né, na personificação da memória, a mãe da história, aquela que preservava do esquecimento, porque não poderia haver sociedade se nós não tivéssemos, não conseguimos perpetuar a nossa memória. É claro que no ofício da história, né, às vezes o que se esquece, o que se lembra, sempre é uma questão de escolha. Às vezes se revisa, né? Às vezes se esquece, às vezes se tenta trazer de volta algumas memórias que que talvez tenham ficado esquecidas, e se relembra e se procura estar sempre num constante reolhar para a nossa história, para essa história comum que nos define. Mas não apenas os gregos tinham essa condição de ter a preocupação com o passado comum que nos define, mas os nossos próprios índios Guarani, que habitavam aqui a nossa região, tinham, né, quando você saía de um lugar a outro, né, e uma comunidade visitava a outra, no processo de encontro havia um momento em que as mulheres contavam tudo o que havia acontecido com aquela comunidade desde o último encontro, desde a última visita, né? Normalmente acompanhada de muito choro, né? Por isso que se chamava isso, né, o grande Egon Schaden chamou isso da saudação lacrimosa, né? Ou seja, era a saudação em que você lembrava tudo o que tinha acontecido, por uma razão muito especial, né? Ou seja, o partilhar dessa história comum é o que os definia, e eles não poderiam continuar vivendo em comunidade se não conseguissem compartilhar e partilhar dessa história comum que os definia. A revista Blumenau em Cadernos tem funcionado como, né, tem preservado a nossa história do esquecimento, tem contribuído com o repensar da nossa história, né, não apenas olhando para trás, mas acima de tudo, como requer o ofício, olhando também para o futuro, né, nos provocando muitas vezes, guardando e permitindo que a gente consiga olhar para frente, que a gente consiga rever o nosso passado e consiga, a partir daí, juntos, projetar o nosso futuro. Então, sem dúvida alguma, a preservação disso e essa revista tem um papel fundamental na nossa cultura e na nossa vivência como sociedade. Por isso, parabéns a todos os que contribuíram, que contribuem para que isso possa ser possível e que a gente possa continuar avançando, olhar, sim, para o nosso futuro, conseguir preservar a nossa memória e, sem dúvida alguma, né, eu acho que o convênio assinado aqui hoje com a Fundação Catarinense de Cultura, através da Biblioteca Pública Estadual, permitirá acessar ainda mais e muitas vezes, né, eu, quando vinha como prefeito conversar com a Sueli, e a gente olhava para todos aqueles registros, né, os diários antigos que tinham sido preservados, as cartas que se trocavam, e eu perguntava sempre para a Sueli, né, o que farão os historiadores do futuro, né? Não se escreve mais carta, não se tem mais diário, né, o mundo digital pode parecer que preserva mais fácil, mas acho que não, né? Talvez né, estamos chegando no ponto onde, de fato, tudo que é sólido vai desmanchar no ar, e nós temos que ter uma grande preocupação, de fato, com relação a isso. Que o Blumenau em Cadernos avance, sim, no meio digital, sem preservar, sem esquecer também da sua história, e possa continuar garantindo a preservação da nossa memória, aquilo que nos define. Muito obrigado. Convidamos, neste momento, o senhor Napoleão Bernardes Neto para fazer uso da palavra. Boa noite a todos que testemunham esse que é um momento histórico revestido de muita peculiaridade. E a representatividade com que estamos aqui presentes demonstra que esse é um momento ímpar em toda a história do nosso município. Eu cumprimento com muito carinho nesse sentido, em nome do município de Blumenau, o querido vereador Silvio Zimmermann, proponente dessa sessão solene tão revestida de tantos significados, que faz um tributo e um reconhecimento em relação ao legado do passado, mas não há dúvida de que, através desse tributo de reconhecimento em relação ao legado do passado, nos imprime uma ação muito afirmativa em relação a, através das ações do presente, a construção do nosso futuro. O vereador ladeado pelo vereador Lenilson,
e antes ladeado pelo vereador Becker e vereador Yandes Mantal. O nosso carinho e reconhecimento também e a demonstração da relevância histórica dessa sessão de estarmos aqui acompanhados de colegas e queridos prefeitos que contribuíram para o desenvolvimento da nossa história, prefeito Félix Tais, prefeito João Paulo Kleinbin e o nosso querido prefeito, professor Victor Sassi, assim como personalidades de notório reconhecimento em relação ao seio da nossa comunidade que tiveram a honra e o privilégio de presidirem a Fundação Cultural, que é o caso do professor Braulio, é o caso do nosso querido poeta Ivo Hadek, da querida Marlene, do competente Silvio Zimmermann, né, e também do atual presidente Rodrigo Ramos. E eu pessoalmente quero aqui externar, na condição de prefeito, a gratidão pública em relação a ambos, já que no meu primeiro mandato tive a oportunidade de ter à frente das questões da construção da política cultural do município, competente vereador Silvio Zimmermann, e agora no segundo mandato, né, nosso competente presidente Rodrigo. Sou grato pessoalmente a ambos por conseguirem, né, e por permitirem, né, o avanço em relação a essas políticas que estão tão presentes no nosso dia a dia, são tão relevantes e têm feito uma gestão bastante democrática, com uma interação muito firme, muito forte, muito significativa com o nosso controle social, presidido o conselho aqui pelo Elton. Então, ao saudá-los, cumprimento aqui com muito carinho a todos, porque, como disse, todos são personalidades. E as homenagens aqui, elas foram muito representativas nesse sentido de reconhecimento. Então, na condição de prefeito, me cabe aqui, de modo muito claro e muito objetivo, saudar a memória de José Ferreira da Silva, aos seus familiares, a ele pelo legado, pela idealização, pela visão precursora e de vanguarda que nos permite chegar a esse momento. E a família pela disposição em relação a socializar, a compartilhar a oportunidade de que o município pudesse levar à frente essa obra, que é uma obra tão significativa e tão relevante. É muito acessível, de algum modo, termos acesso à informação histórica, seja de uma nação, seja do conjunto das nações. O acesso à informação histórica em relação ao Brasil e ao mundo, ela, de algum modo, é plenamente acessível. Mas no nosso âmbito mais local, essa, até então, até o advento do Blumenau em Cadernos e com a sua propulsão e propagação, o seu compartilhamento, até aí o acesso à informação própria daqui, local, regional, essa não era de fato tão próxima. Só para compartilhar uma curiosidade, muitos talvez tenham ouvido ou de algum modo conheceram pessoalmente a história do meu pai, Acácio Bernardes, que era um advogado e era reconhecido e é ainda hoje conhecido como tal, e professor universitário da Faculdade de Direito. E aí, para minha surpresa e dos meus irmãos, né, a gente lembrava da figura do pai, advogado, respeitado, conhecido, professor, e, de repente, um dia ele chegou com a pastinha da faculdade na mão, ele estava inscrito no curso de História. E aí a gente não entendeu lá muita coisa, porque ele lá com seus 50 e poucos anos, né, já estabelecido com a sua bolsinha do curso de História, e ele, poucos também sabem disso, se tornou advogado mais tarde, porque ele era vendedor de livros. Ele vendia livros de direito, e ao vender livros de direito, lia muito a respeito de história para conversar com aquelas pessoas que adquiriam as suas obras. E aí, para permitir, né, o seu trabalho de vendedor de porta a porta de livros, ele acabou cursando mais tarde a Faculdade de Direito e depois, profissional reconhecido que era, foi fazer a Faculdade de História. E aí a gente foi descobrir o porquê. Porque ele queria conhecer a história de Blumenau e a história do Vale do Itajaí, e para isso se matriculou na Faculdade de História para ser aluno da professora Sueli Petri. E para o desespero meu e dos meus irmãos, ele deixava na mesa do café da manhã o resultado das provas. E aí ele tirava 10. E ele dizia, olha, o pai trabalha, dá aula e estuda. Vocês só estudam. Então vocês têm que chegar no mínimo no patamar do pai. Né? Só que o patamar era de 10, então nos dava uma preocupação danada. Mas eu estou historiando, né, até com certa alegria, né, já que estamos numa noite de celebração, mas é no sentido de compartilhar, né, que, enfim, na visão dele, ele foi à faculdade de História, né, ter aulas sobre a história de Blumenau e do Vale. Né, mas é isso que Blumenau em Cadernos, na verdade, nos oportuniza, é ter um acesso imediato à história, à vida, às crônicas, aos ensaios, a essa memória viva aqui da nossa cidade. E nessa nova era, nós queremos também reconhecer e agradecer à Fundação Catarinense de Cultura por essa iniciativa tão importante, trabalhada há cerca de 2 anos nos bastidores. Então, o carinho aos profissionais da Fundação Catarinense de Cultura, ao governo do Estado pela decisão, pela deliberação,
e ao professor Darlan, né, querido bibliotecário, né, que preside aqui a nossa associação, porque é importante também que se registre para a história que nos bastidores foi quem triangulou para que esse momento pudesse acontecer aqui, junto à Fundação Cultural de Blumenau e à Fundação Catarinense de Cultura. Então fica esse registro público de reconhecimento e de gratidão, né, a esse trabalho aí desempenhado em relação aos bastidores. E só para, né, contar mais uma história para fechar, né, e descontrair, eu muito jovem era repórter aqui de TV. Repórter da TV Legislativa, né, que é a TV aqui da Câmara Municipal. E aí o destino me cumpriu o dever e me pregou a peça, né, de ser sucessor de uma grande personalidade da radiocomunicação aqui da nossa cidade, que era o Rodolfo Sestrem. Mas isso se deveu ao Rodolfo Sestrem ter sucedido o Carlos Braga Miller. E aí o Braga, com a sua cultura, ele inflacionou o mercado. Porque o Braga ele redigia e apresentava o jornal da TV Legislativa, né? E eu fui aqui servidor por muitos anos, e aliás foi um dos momentos profissionais mais felizes da minha vida, dada a relação de coleguismo assim extraordinária, e fui, enfim, guiado por muitos chefes. E aí o Braga, enfim, como facilidade tinha e conhecia história, ele redigia o jornal, apresentava e no final criou o Você Sabia. E aí todo o jornal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e aí no sábado e domingo tinha uma edição ainda maior. Todo dia ele contava um fato pitoresco a respeito da história de Blumenau. Então, para o Braga era tranquilo, suponho eu. E aí veio o Sestrem. Mas o Sestrem também, né, tinha assim a sua memória. E eu era o gurizão, né, que chegou depois, e com o falecimento do Sestrem, eu tive que assumir do dia para a noite aquele encargo, e aí redigir o jornal até que tudo bem, apresentar beleza, mas e o Você Sabia que ficava penoso. E aí eu recorri à biblioteca municipal e o Blumenau em Cadernos estava lá. Daí eu tive que exercer um pouquinho do poder de síntese, né, para ao ler os artigos poder fazer, né, um Você Sabia que fosse, né, enfim, palatável para o grande público. Mas eu quero agradecer então ao Braga, né, porque nessa exigência, né, me permitiu conhecer bastante mais, estudar, né, e aprender. Mas só quis ilustrar, né, com carinho, né, com respeito, para demonstrar o quanto o Blumenau em Cadernos de fato tem sentimento na vida de todos nós. E todos nós que estamos aqui temos pleno conhecimento da dimensão importantíssima dessa obra, que se torna a mais longeva do Brasil dentro das suas características. Mas essa guinada, esse salto, preservando toda a cientificidade, toda a questão técnica e preservando esse legado de forma escrita para que seja uma publicação, né, nos moldes em que é, mas essa guinada à frente para que a gente possa socializar, e por isso o reconhecimento à Fundação Catarinense de Cultura, ela vai nos permitir levar ainda mais pessoas. Então não é algo a reduzir, né, o seu formato atual. Pelo contrário, é para potencializar, é para somar, é para otimizar, é para que mais pessoas tenham acesso e mais pessoas, nas suas pesquisas, possam descobrir esse valor extraordinário que tem esse grande documento da vida histórica de Blumenau, que é, e com toda certeza vai nos guiar por muitos e muitos anos. Parabéns a todos os envolvidos, sucesso e vida longa a essa grande obra que orgulha todos nós. Encerramento. Obrigado. Eu lamento muito ter que proceder com o encerramento desta sessão, que me deixou, além de honrado, muito feliz também. Eu quero lembrar que a sessão solene está sendo transmitida ao vivo e será reprisada no próximo domingo, dia 26 de novembro, às 23 horas, nos canais 14 da NET e 19 da BTV. Também ficará disponível no site da Câmara Municipal de Vereadores. Desta forma, a Câmara Municipal de Blumenau prestou singela, porém justíssima homenagem à revista Blumenau em Cadernos. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Para o encerramento desta sessão solene, ouviremos o hino de Blumenau, porém não em posição de sentido, mas já nos cumprimentando e despedindo-nos, e assim estará automaticamente encerrada esta sessão. Muito boa noite a todos.